senhoras e senhores senadores, foi com tristeza e emoção que a Bahia se despediu no último domingo, 22 de junho, do ex-governador Waldir Pires. Um político dos mais destacados na vida pública, não só do meu estado, a Bahia, como de todo o Brasil. Waldir nasceu no município baiano de Acajutiba, em 21 de outubro de 1926. Estudou em Amargosa e escreveu seu nome na história política da Bahia e do país de um modo exemplar. Sua atuação foi marcada pela honestidade, pela lealdade aos princípios democráticos e aos compromissos assumidos com seus companheiros de luta. Começou sua trajetória política muito cedo, aos 24 anos, em 1950, quando foi secretário de Estado do governador Balbino. Foi eleito deputado estadual em 1954 e, em 1958, deputado federal, sendo escolhido vice-líder do governo de Juscelino Kubitschek. Candidato ao governo da Bahia, em 1962, perdeu as eleições por uma diferença de apenas 3% dos votos para o candidato da UDN, Lomanto Júnior. Naquele período, houve, no último momento, uma campanha cerrada das forças conservadoras para impedir que Waldir se elegesse, o acusando de ter o apoio do Partido Comunista, o apoio dos comunistas, dos radicais, levando a que, no último momento, uma campanha extremamente acirrada, Waldir perdesse a eleição por apenas 3%. No ano seguinte, quando exercia a função de coordenador dos cursos jurídicos da Universidade de Brasília, da UNB, onde também era professor de Direito Constitucional, foi convidado pelo presidente João Goulart para ocupar o cargo de consultor-geral da República, o que o tornou responsável pelas análises e pareceres da juridicidade e constitucionalidade das leis de remessa de lucros e dividendos e da lei da reforma agrária, entre outros. Exercia esse cargo quando da eclosão do golpe militar em 31 de março de 1964. E foi junto com Darcy Ribeiro, o último membro do governo a sair do Palácio do Planalto, onde ficaram, a pedido do presidente, para tentar garantir o respeito à Constituição, segundo um documento enviado ao Congresso, mas desprezado pelas forças de apoio aos militares, que declararam vaga a presidência quando o presidente ainda se encontrava em território nacional, no Rio Grande do Sul. Waldir Pires exilou-se então no Uruguai e mais tarde na França, para onde foi com toda a sua família e onde lecionou na mais tradicional universidade francesa, a Sorbonne de Paris. Voltou naquele período de luta democrática em que retornaram também, além de Waldir, Arraes e Brizola, sem dúvida nenhuma, 3 dos mais famosos e esperados exilados brasileiros. Retornando ao Brasil, ajudou na fundação do então PMDB, quando ele chegava, durante a abertura política. Em 1985, foi convidado pelo presidente Tancredo Neves para o Ministério da Previdência Social e mantido pelo presidente José Sarney. A gestão austera e eficaz habilitou a concorrer ao governo da Bahia no ano seguinte. E aí nós vivemos
a mais emocionante campanha política que a Bahia já teve. A Bahia que recuperava, naquele período em que nós encerrávamos a ditadura militar, recuperava a esperança de ter um Estado com liberdade, com democracia, tendo em Valdir o símbolo daquilo que poderia ter conquistado em 1962, naquela eleição, onde a esperança do povo estava nas grandes reformas de base. E Valdir era um defensor destas reformas. Ganhou aquela eleição, uma eleição belíssima. As pessoas, senadora Vanessa, que naquele tempo não tinha tanto avião para cima e para baixo, nos céus da Bahia, para fazer campanha, ou mesmo tantos recursos que pudesse fazer com que chegássemos tão rapidamente de um comício a outro, os comícios de Valdir se estendiam pelo interior do Estado, às vezes até as madrugadas. O povo esperava na praça, milhares de pessoas, saindo de uma cidade, recebendo a notícia por telefone da outra, dizendo, Valdir, vem aí. E o povo esperava 5, 6 horas na praça, lotada, às vezes chovendo, com os guarda-chuvas na mão, para ouvir Valdir falar. Para Valdir trazer a ideia da mudança na Bahia. Os adversários até fizeram uma piada, senadora Vanessa, já que Valdir recebia o apoio do PCdoB. E quando surgia o seu slogan na televisão, a Bahia vai mudar, trabalhando com Valdir, a campanha adversária dizia, vai mudar para onde? Para Albânia? E, novamente, querendo criar aquele sentimento de anticomunismo que foi capaz de impedir a vitória de Valdir em 62. Pois não. Vossa Excelência me concede uma parte, senadora? Claro. Primeiro, agradecer a oportunidade de falar de uma pessoa que não apenas deixa muita saudade, mas uma pessoa que marcou o seu nome, porque marcou a sua luta na história da Bahia e na história do Brasil. Eu imagino como está Vossa Excelência agora. Vossa Excelência que iniciou muito jovem na política baiana e que teve, na figura de Valdir Pires, sem dúvida nenhuma, um farol a lhe guiar. Então, senador, eu quero primeiro lhe abraçar, porque eu sinto que Vossa Excelência faz um pronunciamento que vem do fundo da alma, porque além de um grande político, um homem de luta, combativo, ele era para Vossa Excelência como se fosse um pai, aquele que lhe ensinava, aquele que lhe guiava, como tantos outros. Mas, senadora Lídice, eu não tive a felicidade de Vossa Excelência de conviver tanto tempo com Valdir Pires, mas lá de longe acompanhei a sua luta e o seu combate à ditadura e a sua luta pela redemocratização. E anos depois, para minha alegria, tive a felicidade de conviver com Valdir na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, fomos deputados juntos. E ali a gente via o porquê que Valdir era aquela figura que o Brasil, mas a Bahia principalmente, admirava. Uma pessoa simples, acima de tudo. Muito capaz, mas muito simples. E, antes de ir, senadora Lídice, ele deixou o maior presente ao Brasil, que hoje está em risco. Eu lembro a oposição que fazíamos no momento em que Fernando Henrique Cardoso queria entregar a base de Alcântara para o governo americano. E Valdir era o líder dessa luta, era o líder. Com a vitória do presidente Lula, ele, ministro da Defesa, acabou com esse absurdo, com essa barbaridade de entregar base de Alcântara aos Estados Unidos, num acordo que sequer permitia que brasileiros e brasileiras, mesmo membros das Forças Armadas, entrassem dentro da base. Então, devemos isso a Valdir, o Brasil deve isso a Valdir.
um lutador pela soberania. E eu acho que, por ele, e em nome dele, senadora Lídice, é que nós não podemos permitir que entregue a nossa base. O vice-presidente americano está aqui hoje, no Brasil, e veio, entre outras coisas, para tratar da base de Alcântara. Não vai ser a morte de Valdir que vai nos tirar da luta, pelo contrário, vai nos reforçar cada vez mais. Parabéns, senadora. E o nosso abraço, o abraço da Amazônia, a esse grande homem, Valdir Pires. Sem dúvida, esse é o legado de Valdir. A luta, eu vou sintetizar, senhor presidente, dizendo que Valdir teve a maior vitória, a expressão dessa vitória grandiosa na Bahia, alcançando mais de 1.680.000 votos naquela eleição. Uma frente de 1.680.000 votos. Após 2 anos de governo, em 29 de abril, disputou a Convenção Nacional do PMDB, que indicaria o candidato. No primeiro turno de votação, ficou em segundo lugar, com 272 votos, atrás de Ulisses Guimarães, com 302. Após intensa negociação, para unir o PMDB, que era o grande partido da luta democrática naquele momento, de resistência à ditadura militar, naquele momento no Brasil, Valdir assumiu a vice de Tancredo, ou a vice de Ulisses, desculpem, e, com isso, afastou-se do governo da Bahia. Em 98, foi eleito deputado federal com a maior votação do Estado. Em 2002, convidado pelo presidente Lula para o cargo de ministro-chefe da Controladoria Geral da União. Aí Valdir já era um homem maduro, mas que ainda assim, diante das dificuldades políticas, partidárias daquele momento, assumiu, já nesse período de sua vida, uma nova decisão partidária e migrou para o PT. Senadora. Foi eleito... Pois não. Pois não, senador Valadares. Peço licença ao presidente para lhe dar uma parte. Senadora Lídice da Mata, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, para a minha alegria, o ex-governador, ex-deputado federal, ex-ministro, Valdir Pires, figura notável da vida política brasileira, que teve um papel muito importante na redemocratização do nosso país, quando da formação da Aliança Democrática, que terminou na eleição de Tancredo Neves. E eu acompanhei, fazia parte de um grupo de políticos de Sergipe e do Brasil, apoiando essa nova movimentação brasileira que fez retornar a democracia ao Brasil. Portanto, meus parabéns pelo pronunciamento justo que Vossa Excelência está fazendo neste momento, pela figura imortal, amiga, solidária de Valdir Pires. Muito obrigada, senador Valadares. Incorporo a parte ao nosso pronunciamento. Finalmente, Valdir, à frente da Controladoria Geral da União, e em 31 de março de 2006, assumiu o Ministério da Defesa, a pedido do então presidente Lula. E em 2012, Valdir volta à Bahia e, com a simplicidade e a humildade de sempre, se elege vereador de Salvador, cargo com o qual se despediu da vida política. Aos 90 anos de idade, optando por não disputar a reeleição. Quando eu tive a oportunidade aqui, há 2 anos atrás, de registrar os 90 anos de Valdir. Agora, recentemente, a Universidade Estadual da Bahia lhe otorgou o título de doutor honoris causa, e a semana passada, o nosso escritor, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-preso político, jornalista Emiliano José, lançou um livro da sua biografia. Essa homenagem teve a presença de Valdir. E, nesta semana, Valdir se despediu de todos nós. Quero deixar aqui o meu abraço à sua companheira atual, Zonita Nogueira, querida amiga, aos filhos Cristina, Vivian, Lídia e Francisco,
e a sua querida irmã, Vilma, aos netos e demais amigos, que os exemplos de Waldir possam guiar a política brasileira nesse tempo tão difícil, onde faltam muitos dos valores que ele representava. Muito obrigada.